Romanos capítulo 4, versículo 16. Diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é de fé, da fé de Abraão, a qual pai de todos nós. Amém? Podeis assentar. Quantos vieram nesta noite aprender a palavra de Deus, irmão? Amém? Permanece com a Bíblia aberta no texto. Irmãos, a igreja, ela foi edificada ou principiada. Todo o trabalho da igreja, tudo na igreja é feito pela fé. A igreja, ela se move pela fé, ela executa o seu dia a dia pela fé. Sem a fé é impossível permanecer fazendo a vontade de Deus na igreja ou até mesmo permanecer na igreja. Porque conviver na igreja ou participar de tudo na igreja é pela fé. Pela fé que nós lemos a Bíblia, é pela fé que jejuamos, é pela fé que falamos em línguas, é pela fé que nós profetizamos, pela fé que nós adoramos, é pela fé que nós cremos que existe um céu, né? É pela fé que nós andamos, nos movemos e a nossa vida, ela é movida pela fé. Sem fé é impossível continuar na igreja servindo ao Senhor. Então, a fé é a base do nosso cristianismo. É exatamente a fé. E muitas pessoas tentam mover a vida sem a fé, sem o princípio de crer por crer. Quando eu falo crer por crer, irmão, é porque você crer exatamente naquilo que não vê, mas crer. E é impossível servir a Deus sem fé. Sem fé é impossível servir a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo o restante do texto aí, para que você possa entender essa questão que Paulo escreve sobre a fé, fazendo uma comparação, uma analogia entre Abraão e a igreja, Abraão e nós, né? Ele faz exatamente essa comparação entre a igreja e Abraão. E ele mostra por que Abraão é o pai da fé e qual a necessidade que temos de exercer a nossa fé ou de ter fé. Porque sem fé nós paramos e não somos abençoados por Deus. O que faz com que a igreja perca a batalha ou muitos crentes desanimam é porque perdem a fé. Desacredita do Deus que serve. Esses dias eu estava ouvindo umas pessoas lá na minha cidade, fui lá esse final de semana, e o pessoal falando lá que teve um crente lá que suicidou, né? E ninguém sabe por quê, ele simplesmente era um soldado da polícia militar, e ele, no quartel, ele suicidou. E muitas pessoas falando, os crentes, por que os crentes? É exatamente, irmão, porque a pessoa deixa o diabo roubar a sua fé, é que ele entra por um caminho de destruição, quando você deixa de crer em Deus, ou abala essa crença em Deus, você desnorteia
quando você desnorteia, facilita o diabo derrubar você ou acabar com a sua família. E eu já expliquei aqui para a igreja que não tem como manter a fé sem alimento, e o alimento da fé é jejum, oração, Bíblia, igreja. Ou você alimenta a fé ou ela acaba. Uai, pastor, mas a fé ela não é permanente? Não, a fé você alimenta ela, ou você alimenta ou ela vai indo, vai enfraquecendo, e você se perdem porque enfraquece a fé e distancia daquilo que é o alvo da fé, que é Cristo. Versículo 17, para nós começarmos aqui sobre a palavra de Deus, para você entender aonde eu quero dizer para você. Veja como está escrito este versículo, irmão. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Quem falou isso? Deus. Falou a quem? A Abraão. Por pai de muitas nações te constituí. Ele já era pai de muitas nações? Não. Ele já tinha filho? Também não. Tinha condição de ter filho? Também não. Ele conseguia ver assim que ele poderia ser pai de muitas nações? Também não. Mas Deus falou com ele: por pai de muitas nações te constituí. Abraão ouviu esta promessa, creu na promessa. O caminhar de Abraão foi crer na promessa. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Perante aquele no qual creu. Quem? A saber? A saber? Você está lendo o texto, irmão? A saber? Deus. Então, em quem ele creu? Em Deus. Quem disse? Deus. Abraão, perante o qual ele creu. Quem? Deus. Creu porque viu? Não. Não. É exatamente porque não viu e creu que é pai de muitas nações. É isso que é fé. Paulo desenvolve um conceito aí de 3 bases da fé de Abraão, que torna ele um homem, o pai da fé, que também se torna as bases da nossa fé, porque somos filhos de Abraão, como o pai da fé. Amém, irmão? Deus falou por pai de muitas nações constituir, perante aquele no qual ele creu. Em quem? A saber, Deus. Ele creu. Quem disse? Deus. E ele creu. Aqui, irmão, tem muita gente que quer ser abençoado por Deus. Tem muita gente que quer uma vida diante de Deus abençoada. Mas essa base de crer no que Deus fala, crer no que está escrito, crer na promessa, é exatamente aonde muitos naufragam, afunda a fé, porque não consegue vislumbrar a promessa como Abraão vislumbrou. Aí ele coloca, olha, irmãos, a saber quem? Deus, o qual vivifica. Presta atenção, irmão. O qual. Você sabe ler, crente? Então vamos. O qual. Olha a fé de Abraão. Que Deus que ele creu. Deus que dá vida aos mortos. Existe outro ser, será se em todo o universo existe algum outro ser que consegue dar vida a morto, irmão? Tem algum outro
ser que consegue dar vida a morto? Tem algum outro ser que pode trazer da sepultura a vida? Porque Abraão creu um Deus que traz vida. Tem outro que pode dar vida? Não. Existe outro meio de ter vida? Também não. Quem pode fazer isso? Deus. Deus. Primeira questão impossível que Abraão diz. Quem? Paulo coloca bem categórico. Abraão creu num Deus o qual vivifica os... Que Deus é esse que Abraão creu? O Deus que vivifica os... Vamos lá. Que Deus é esse que ele creu? O Deus que vivifica os... único em todo o universo. O argumento de Paulo, o argumento teológico de Paulo para a fé de Abraão é extraordinário. O único Deus que vive com os mortos. A segunda questão, chama as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já... Olha para mim, irmão. O único Deus em todo o universo que consegue criar do nada qualquer coisa. A filosofia, a biologia, todas as gias só consegue criar de algo existente. Por exemplo, irmão, uma mesa ela é criada de algo que já existe, de mar ou de ferro, mas já existe. Criar uma mesa do nada, ninguém consegue. Ninguém. Mas o Deus de Abraão, o qual Abraão creu, a saber, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que ele chama as coisas que não são, que não existe, como se já existisse. Por exemplo, como é que se explica a criação da terra? Pois tudo que há na terra descende de outra coisa. Se você vê uma galinha, você vai saber que certamente teve um ovo, que gerou um pintinho, que cresceu, que virou um frango, que virou a galinha, que não teve como a galinha descender do nada. Quando você vê a criação da terra, você observa que parece que há um ciclo na criação. Olha para mim. Deus fez do nada o mundo e tudo aquilo que existe. Que Deus é esse? Paulo diz o Deus de Abraão. Colocou a fé em um objeto errado? Creu em algo errado? Não, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e que traz a existência das coisas daquilo que não existe. Faz existir do nada. Gera do nada. Quando Deus diz haja, haja. Quando Deus diz haja, Ele não depende de mais nada. Terá que haver, porque houve uma ordem divina. Paulo está falando que Abraão creu num Deus
que traz as coisas do impossível e torna possível. Esse é o Deus da igreja. Esse é o nosso Deus. Essa é a convicção que nós o servimos. Não vemos, mas o servimos, porque cremos que esse Deus existe, que esse Deus pode, tudo Ele pode. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 18. O qual em esperança creu. Contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Quando Paulo coloca o qual em esperança aguardou, mesmo sabendo que não havia possibilidade. Quando fala contra a esperança, mesmo sabendo que não tinha possibilidade nenhuma de Abraão ter filho, mas crendo no Deus que vivifica os mortos, que do nada faz alguma coisa, Abraão crendo nesse Deus, ele continuou conforme o dito, assim será a tua descendência. Eu creio nisso. Eu não tenho nenhuma possibilidade de ter filhos. Mas Deus tem. O nome disso é fé. O nome disso é fé. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: Abraão não creu numa questão sem base, irmão. Ele tinha uma base. Que base ele tinha? É um Deus que vivifica os mortos, isso eu já sei. É um Deus que fez os céus e a terra, ou seja, do nada construiu. Não tem outro Deus. Então, se esse Deus pode tudo, sei que eu não posso ter filhos, mas Ele pode me dar filhos em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé, irmão. É isso que é fé. É isso que move a igreja. Quando dobra o joelho para orar, você tem que dobrar o joelho com essa consciência, com essa certeza que você está conversando com Deus que tudo pode, que uma palavra dele move os céus e a terra, que não depende de ar ou de beira ou de circunstância para agir, e que não depende das minhas possibilidades, que depende simplesmente dele. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé quando você sai de casa para adorar a Deus, para servir esse Deus, para ter convicção nesse Deus. Versículo 19. E não, vamos lá, e não nem atentou para o seu corpo já amortecido. Meu corpo é sem possibilidade. Minha esposa é sem possibilidade. Não há possibilidade. Mas Deus vai fazer. Quando Paulo escreve não enfraqueceu na fé, não viu nenhuma possibilidade, hein? Mas ele permaneceu? Permaneceu? Deus vai. Quem prometeu? Foi Deus. Ele vai? Aí o escritor vai e traz aquela questão lá. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido,
pois já era de quase 100 anos. Não olhou para si, não olhou para Sara, olhou para, olha para mim aqui, irmão. A igreja move pela fé, e quando ela para de mover pela fé, ela perde a batalha, ela morre, ela apaga, ela diminui. A igreja move pela fé, e quando ela para de mover pela fé, quando ela acha que faz as coisas sozinha, ela começa a morrer. Não olha para o que eu posso fazer, olha para o que Ele pode fazer. Não olha para as minhas possibilidades, olha para as possibilidades que Ele tem. Bendito seja o nome de Jesus. Versículo 20. E não, promessa de Deus e não duvidou, irmão. O que me chama a atenção na história é o seguinte: Abraão não parou para pensar assim, será? Talvez. Não, se ele prometeu, vai. No dia que o anjo veio, que o Senhor veio e falou com ele, Sara riu, porque Sara pensou consigo, agora é tarde. Ela sorriu porque ela falou, eu, que nem desejo na carne tenho mais, já acabou? Ela sorriu. E o Senhor fala, porque tu sorristes? Daqui 1 ano darás luz a um filho. E o nome dele será Sorriso mesmo. Olha para mim aqui, irmão. Duvidar do que Deus pode fazer. Nós andamos pela fé. Nós movemos pela fé. Nós estamos indo para o céu pela fé. Todos podem dizer que o céu não existe. Todos podem dizer que Deus não existe. Mas nós não. Nós não. Nós não vemos Ele, mas cremos nele. Nós não vemos Ele, mas nós cremos nele. Nós não vemos Ele, mas nós cremos nele. Ele existe. As pessoas duvidam. Acho incrível a pessoa conviver com Deus, com a palavra, com o cumprimento da palavra e dizer, será se Ele existe? Tem hora que eu duvido assim que Deus existe. Nós não vemos. Mas ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o que, irmão? Sabe o que é dar glória a Deus aí nesse texto, irmão? É levar a ele o que lhe é devido. O que é isso, irmão? Ele promete? Ele promete? Ah, não vai cumprir. Quem prometeu foi? Quem prometeu foi? Se não cumprir, quem vai ficar envergonhado é você, não seria Deus, mas vai cumprir. Quem prometeu é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Paulo está dizendo, creia na sua salvação, creia no que Deus pode fazer, creia no perdão de Deus, porque Ele, o que Ele promete, Ele cumpre em Cristo Jesus. Quer ver o texto, versículo 21? Estando certíssimo do que Ele tinha prometido, também era poderoso para... Paulo escreve dizendo o seguinte, Abraão tinha certeza que Deus tinha capacidade o suficiente para fazer aquilo que lhe havia prometido. Por quê? Porque Ele é um Deus que vivifica os mortos, porque Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe, porque Ele é esse Deus. Ele é esse Deus.
porque Ele é um Deus que não depende de circunstância nenhuma para cumprir o que Ele promete. Teve alguém que falou assim: pastor, a Bíblia fala que quando for pregado o evangelho do reino em todo mundo, virá o fim. Quem já leu isso na Bíblia? Ixi, quase ninguém leu a Bíblia, hein, irmão? Precisa ler a Bíblia, irmão. Evangelho de Mateus, lá, capítulo 24, 25. Tem que ler a Bíblia, irmão. Deus pode pregar o evangelho na terra com um. Deus pode fazer que o evangelho seja pregado na terra com um dia. Enquanto não ser pregado o evangelho do reino em toda a terra, não virá o fim. Então está bem longe. Jesus não vai abater a igreja tão cedo, porque está bem longe o fim. Porque falta 200, 300, 400 nações que ainda não ouviu o evangelho. Se Deus quiser pregar o evangelho com um dia, porque um dia para Deus é 1000 e 1000 anos para Deus é um. Então o que Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Quem deve estar preparado sabendo que Ele voltará a qualquer minuto é nós. A qualquer momento Ele pode aparecer. Se Ele prometeu, Ele é poderoso. Ele tem capacidade o suficiente para fazer aquilo que Ele prometeu. Se foi Ele que prometeu, o que Ele falou, Ele vai cumprir, irmão. Andar na igreja é andar por fé. Ou anda por fé, ou perde a batalha. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. 23. Eu vou explicar essa questão da justiça mais à frente. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. Versículo 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a? Isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, por causa disso está escrito que isso fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo. Cremos em? Quem que ressuscitou Jesus? E nós cremos em? Nós cremos em Deus. Olha o versículo final, irmão, desse texto. Versículo 25. O qual, por nossos, foi e você depende de alguma coisa para perdoar os seus pecados? Olha para mim, irmão. Duvidar da sua salvação é duvidar do que Deus fez na vida de Abraão, do que Deus fez em Cristo Jesus e do que Deus pode fazer por nós. Paulo está dizendo, olha, o qual ressuscitou Jesus Cristo, trouxe a vida, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para o nosso perdão dos pecados. Nós não dependemos de mais nada para ser perdoados os nossos pecados, porque quando Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para perdão dos nossos pecados, Abraão foi imputado com ele a justiça pelo que creu. Nós fomos perdoados e imputada a justiça por quê? Cremos. A salvação não vem porque você é santo ou porque você conseguiu ser santo. É porque Deus te santificou. É porque Deus perdoou os pecados. E se cremos nisso, andemos também sobre essa verdade. Libertos agora do pecado, caminhemos sobre essa verdade. Que verdade é essa? O nosso Deus, o qual nos chamou,
é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos santificar, justificando-nos. Isso é crer. Isso é crer, irmão. Se eu creio que Jesus perdoou os meus pecados, agora eu posso andar com a minha cabeça erguida, sabendo que sou perdoado pelo sangue do Cordeiro. Isso é crer. Isso é fé. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê em Deus. Isso é para quem acredita no Senhor. Abraão conseguiu alcançar a promessa, por quê? Por quê? Nós só vamos alcançar a promessa se quantos crê que você pode ser perdoado, irmão? Ande segundo essa promessa. Ande segundo essa promessa. Creia que o Deus que te chamou é poderoso para perdoar os seus pecados. Creia que o Deus que te chamou é poderoso para cumprir a promessa sobre a sua vida. Se Deus te chamou para a salvação, Deus pode salvar a sua alma. Se Deus te chamou e prometeu, Ele pode cumprir o que prometeu sobre a sua vida, em nome de Jesus.